Próximo exemplo. Então, próximo exemplo, exemplo 2. Considere então f de xyz igual a x² mais y² mais z². Então, vamos tentar entender quais são as superfícies de nível. Então, primeiro, para ser negativo, o que vai acontecer? Né? A nossa curva de nível, né, W igual a C, é f de xy, z igual a c. Não é? Mas quem é f de xyz? É x² mais y² mais z² igual a c. Mas veja só, x² é positivo, y² é positivo, z² é positivo. Então estou somando três quantias positivas. O que eu obtenho é um número positivo. Como que esse número positivo pode ser igual a um número negativo, né? Então aqui o que a gente obtém é vazio. Então para níveis negativos, o que eu obtenho é um vazio, é o conjunto vazio. As superfícies de nível são vazio. Agora, para ser igual a zero, o que vai acontecer com a minha superfície de nível W igual a zero? Vai ser a função f de xyz igual a zero. Então vai ser x² mais y² mais z² igual a zero. Bom, então eu estou somando três quantias positivas e dá zero. Se eu somo três quantias positivas e isso dá zero, quer dizer que cada uma dessas quantias positivas é zero. Então isso aqui acontece essencialmente se x é igual a y, que é igual a z, que é igual a zero. Então quer dizer que a superfície de nível nesse caso é quem? É o ponto 0, 0, 0. Então a superfície de nível nesse caso é formada por apenas um ponto. E agora se eu tenho C positivo, para ser positivo eu quero saber a superfície de nível W igual a C. Então é f de xyz igual a C. f de xyz é x² mais y² mais z² igual a c. Então eu posso, como c é positivo, eu posso enxergar esse c aqui como sendo raiz de c ao quadrado, né? Por que eu quero enxergar o quadrado? Porque a equação x² mais y² mais z² igual a alguma coisa ao quadrado, isso aqui é exatamente a equação de uma esfera. Tá? É a equação de uma esfera de centro na origem e raio R. Então quer dizer que essa superfície de nível ela é uma esfera centrada na origem e de raio raiz de C. Então esse aqui é uma esfera centrada na origem e raio raiz de C. Ok? Então conforme eu aumento C, eu aumento o nível, eu vou aumentar o raio, né? Sendo raiz de C, o raio da esfera. Então quem eu tenho aqui, se eu desenhar aqui, desenhar bem pequenininho aqui, que é o espaço que eu tenho aqui, x, y e z. Então o que eu vou obter? Primeiro, para ser negativo vai ser vazio, então não tem representação. Para ser igual a zero vai ser um ponto, então é a origem aqui, o ponto, é 0, 0, 0. E depois, para ser positivo, a gente vai ter esferas aí de raio C. Né? Então, por exemplo, se C for igual a 1, eu vou ter a esfera unitária. Né? Então aqui eu tenho uma esfera, tá? Então são várias esferinhas aqui. Esferas de mesmo centro, tá ok?
Tá? Então são várias esferas aqui. Tá? Então essa daqui é para C igual a 0. Esta, por exemplo, que passa aqui no 1, é para C igual a 1. Essa aqui que passa em raiz de 2 é para C igual a 2. E essa aqui, por exemplo, que passa em 2 é C igual a 4. Tá? São alguns exemplos aqui. Tá? E para C menor que 1, eu vou ter esferas aqui também centradas aqui com raio menor que 1. Tá? Então aqui, pessoal, aqui são várias esferas. Então é como se eu pegasse a cada altura e levasse uma esfera. Né? Não conseguimos então tentar imaginar aí que tipo de gráfico, né? Como seria o gráfico de uma função no R4, né? Se cada nível, cada altura eu vou ter uma esfera. Como que eu encaixo essas esferas, né? Dentro aí de um objeto no R4, né? Bom, então é assim que a gente trabalha com superfícies de nível, da mesma forma que trabalha com curvas de nível, né? Descrevendo aí e achando as equações, né? E olhando para as equações e vendo o que elas representam.